Vamos primeiro reagir às notícias do Botafogo, cara. Vou abrir logo aqui, parte das notícias do Botafogo. Porque é o seguinte, velho. Eu sou botafoguense há muito tempo, né? Obviamente. Time a gente herda de criança, né, cara? E eu sou botafoguense por causa dos meus tios, do meu tio, dos meus primos, né? Que me levavam pro Maracanã quando eu era criança e tal. Pô, mano, é novidade pra ninguém. Hoje o Vasco, ele é o time mais precário do Rio de Janeiro. Mas durante muito tempo foi o Botafogo, cara. Foi o Botafogo. O primeiro jogo que eu fui do Botafogo no estádio foi no Maracanã, já na Série B. Botafogo e Palmeiras pela Série B. 2003, 2002, sei lá, acho que foi 2003. Não lembro direito. Mas foi numa Série B que caiu o Botafogo, acho que foi 2003. Que caiu o Botafogo e o Palmeiras. Opa. Caiu o Botafogo e o Palmeiras no mesmo ano. Fomos os dois pra Série B. E aí eu fui nesse jogo contra o Palmeiras. Eu acho que a gente perdeu ou empatou, mas enfim. Então já comecei a torcer pro Botafogo, mano. O Botafogo é uma draga, tipo assim, um desastre, tá ligado? É muito estranho, cara, ver o Botafogo rico, tá ligado? Muito estranho. Tipo, é muito bom, mas ao mesmo tempo é uma parada que o botafoguense, como ele é pessimista, cara, você no fundo acha que, tipo assim, a qualquer momento vai dar tudo errado, o John Texel vai falir, vai morrer. Tipo assim, cara, vão meter um fair play financeiro e o Botafogo não vai conseguir mais ser competitivo. Sei lá, mano, várias paradas assim que a gente fica vendo e viajando. Porém, enquanto isso, mano, eu tô curtindo, cara. Tô curtindo muito. Eu vou te falar, quando o time era uma draga, eu não ficava tão ansioso, tão nervoso, porque quando você não tem nada a perder, mano, você não tem nada a temer, tá ligado? Tipo assim, tudo que é vitória é bônus, é lucro, porque o teu time é muito ruim, então, cara, se você vence, é um bônus, é sempre um bônus. Agora, quando o time é muito bom, se você perde, é muito frustrante, entendeu? É, é mais frustrante você perder quando você é favorito do que quando você, cara, é o azarão, obviamente, né? Então, é... Mas eu tô curtindo muito, mano. E o John Textor falou no ano passado, no final do ano passado, que aquele Botafogo seria o time mais fraco que nós teríamos pelos próximos 10 anos. Quando começou esse ano aqui, essa fala do John Textor era uma mentira, porque o nosso time enfraqueceu. Mas agora, Lucas, acho o time muito bom. Com todas as peças que estão chegando, que chegaram agora no meio do ano. E é sempre assim, né, cara? No meio do ano a gente sempre faz uma gracinha, a gente, né, o John Textor, né, vai no mercado e traz uns bonecos. Mas, velho, e Lucas, gostei muito do David Ancelotti como treinador. Pelas coisas, pelas referências que eu vi dele, né? Tipo assim, o que que a gente tem aqui, tipo, de filho de treinador no Brasil, de referência? Ramon Dias, né, que é o filho do Emiliano, e o filho do Tite, que eu não lembro o nome agora, mas tô na ponta da língua, mas não vou lembrar. Mas que não são, tá ligado? Tipo, cara, consenso de grandes nomes e, enfim. Mas o David Ancelotti, mano, a galera na Espanha dá muita moral pra ele. A galera, eu vi entrevista, vi referências assim, né, do que ele fazia. Parece um cara que entende muito de futebol, que dava treino no Real Madrid, contestava o pai porque queria o time mais pra frente. Isso é ótimo, porque me matava no Renato Paiva essa parada dele ser covarde, tá ligado? E é covarde mesmo, desculpa, entendeu? Pô, pô, cara, inacreditável o que eu vou falar. Depois de alguns resultados frustrantes do Botafogo, mano, depois que o John Textor desbloqueou a mensagem, que ele deixou bloqueado um tempo, ninguém conseguia mandar mensagem pra ele, eu mandava, tipo, em inglês, né? Cara, esse cara é um perdedor, tu trouxe um cara com a mentalidade derrotista, não sei o quê. E, mano, assim, e eu ficava pensando, cara, como que o John Texor não está vendo isso? Tipo, é o dinheiro dele, ele trouxe uns caras caros. Já tinha gente cara na época, o Santi foi caro, o Jair foi caro. E os caras não estão desenvolvendo porque estão na mão de um treinador ruim, mano. E a grande verdade é essa, não adianta você dar uma Ferrari na mão de um cara que não sabe dirigir um Fusca, tá ligado? Então, mano, eu mandava essas paradas pra ele, eu falei, mano, não é possível que ele não tá vendo, tá todo mundo vendo, ele que é o dono do dinheiro, pessoa interessada nisso,
não tá percebendo a parada, mano. E ele tava percebendo. Tava percebendo. Depois que foi demitido, saíram as notícias aí que ele ficou bolado no jogo contra o Flamengo, no jogo contra o Capital, que a gente perdeu do Capital pela Copa do Brasil, no jogo da volta. Mano, é inadmissível. Um time, sei lá, de quarta divisão, tá ligado? Mesmo o time C do Botafogo tinha ganhado o Capital. Pô, já vou começar com essa notícia aqui. John Textor revela o motivo de demissão de Renato Paiva no Botafogo. Quebrou os próprios princípios. Falei que Palmeiras não é PSG, mano. Eu digitei isso pro John Textor depois do jogo. Né? É idiotice de torcedor, né, mano? Tipo, mas eu sei que o John Textor lê. Eu sei que ele é um cara que. E é por isso que ele deixa essa função das mensagens desbloqueadas. Ele não responde, porque uma vez que você responde a ferramenta lá de mensagem, vai sempre cair na caixa principal do cara, mas enquanto tá nas solicitações, ele vai lendo de boa e, enfim, vê o que a galera tá pensando e tem a caixa dele intacta para as pessoas que de fato ele tem como prioridade de falar. Então eu escrevi, mano. Escrevi. Eu falo inglês bem, mano. Mandava cada textão. Eu não sei, assim, pode ser inocência, mas eu tenho certeza que ele já deve ter lido alguma coisa minha, cara. E obviamente não vai falar nada, porque muita gente deve escrever pra ele, né? É, também, cara, ninguém deve escrever cara absurdo, mano, pra ele. E ele falou: falei que o Palmeiras não é PSG, era hora de jogar futebol. Mano, é isso mesmo, cara. Entrevista rádio, Talk Sport, Reino Unido. Ele tá na Inglaterra, esse cara? O que ele tá fazendo? Ele tá negociando a compra de um novo clube, né? Ele tá querendo comprar um clube novo na Inglaterra. Ele mencionou isso, que vai comprar um clube novo na Inglaterra. Tinha um boato aí de que alguém tinha oferecido o Sheffield pra ele. Sheffield azul e branco, não o vermelho e preto. E tal, que acabou de vencer o PSG, quebrou os próprios princípios e se afastou do seu plano. E eu mandei isso também pro John. Eu falei, cara, tu caiu no papinho de um português esperto. Que falou que ia fazer, que ia acontecer, que conhecia o elenco. Chegou aqui, meteu o Patrick de Paula de 10, ou seja, não conheceu o elenco. E eu, mano, eu fiquei pensando assim, por um tempo eu fiquei pensando, cara, será que isso é a ordem do John Textor de ficar escalando o Patrick de Paula pra ver se consegue recuperar o investimento numa futura venda? Mas eu acho que não, mano. Eu acho que era doideira mesmo do Paiva. E, tipo assim, ele tentando dar uma de herói, de recuperar o cara pra que o John pudesse vender e ele ficasse com moral com o John, entendeu? Mas enfim. Estávamos jogando da defensiva, era pra ter vencido o Atlético de Madrid. Eu também, mano. Eu também acho que deveria ter vencido o Atlético de Madrid. O Botafogo não jogou mal, não. Teve boas oportunidades. Montoro teve oportunidade, Igor Jesus teve oportunidade. Somos um time melhor. Eu também acho. E os meus amigos discordaram disso. Ah, que o Palmeiras é melhor. Não é, mano. Não é, com todo respeito. Esse negócio de mano a mano que a TNT faz, muita gente faz. Cara, os caras votam pelo nome, não pelo que o maluco tá jogando. Pô, desculpa. O time do Botafogo hoje, peça por peça, na minha opinião, ele é 51% melhor contra 49% do Palmeiras. Tipo, a gente tem peças melhores sim, cara. Ah, Aníbal Moreno, raçudo, beleza. Não é mais raçudo que o Gregory, não é mais pitbull que o Gregory. Ah, pô, Richard Rios, beleza. Não, com todo respeito, não está jogando. A Copa do Mundo que ele fez é absurda. Fez uma Copa do Mundo melhor que o Marlon Freitas. Mas não é melhor volante que o Marlon Freitas. Não é. Não é. Marlon Freitas, mano, já tem muita gente falando que ele devia estar no radar da seleção brasileira. Eu acho também. Ah, mas não tem ritmo, não tem. Beleza, não tem. Mas é um cara que aguentou jogar 90 minutos contra o PSG, cumpriu seu papel. Aguentou jogar todo o tempo contra o Atlético de Madrid, cumpriu seu papel. Ele já provou que ele consegue render em alto nível europeu, tá ligado, mano? É um cara que tem um lançamento absurdo, não sabe chutar pro gol. Isso é fato. Tipo, chegou na frente do gol, irmão. Pô, esquece. Mas, mano, tem futebol pra pelo menos ser um reservinho ali. Com todo respeito. Todo respeito, tá ligado? Não tem como, desculpa, João Gomes, que é o que jogava no Flamengo, né? Que é o volante do Wolverhampton. Não tá jogando mais com o Marlon Freitas nem aqui, nem na Inglaterra. Nunca, entendeu? Mas enfim. Agora com o David Ancelotti, isso é uma coisa que o John Texton é inteligente, ele pensou nisso. Os jogadores do Botafogo não vão mais ser ignorados. Não vai mais, tipo assim, ficar, tipo, passar desapercebido, ser subestimado. Não vai, mano. Porque o cara tá lá, entendeu? E o Ancelotti, se ele já tinha o Botafogo como no radar, como uma equipe que ele tinha que ficar de olho,
Pô, agora, irmão, ele vai ver todo jogo. Todo jogo do Botafogo o Ancelotti vai ver. Entendeu? E aí, pô, com todo respeito, tem gente que precisa ir pra seleção. Jordan Barreira. Mano, eu vi hoje um vídeo de lance desse moleque. Moleque é craque. Craque, craque, craque. Botafogo aparentemente está contratando ele por 5 milhões de dólares, né? Que hoje eu não sei quanto é que tá o dólar por conta da taxação do Trump de ontem. Creio que deve ter dado uma subida. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse sentido. 5,58, tava 5,40 e pouco. Mano, não subiu o jeito que eu achei que ia subir. Eu achei que ia bater uns 6, quanto do tarifaço do Trump de ontem. Subiu, mas não subiu o tanto que eu achei que ia subir, não. Enfim, então o Botafogo tá pagando 5 milhões de dólares nele. Acho um baita investimento, cara. Acho muito bom. Porque, mano, os vídeos que eu vi, não só porque ele tá com a camisa de seleção de base da Colômbia, mas, mano, o moleque parecia o Neymar no auge, filho. Pedalando pra esquerda, pra direita, passando o pé em cima da bola, dando caneta, tipo, de costa, igual aquela caneta que o Ronaldinho dá no Milan. Não sei em quem que ele dá, mas aquela que você dá uma roladinha assim pra trás. Pô, absurdo. Moleque ousado, mano. Ousado, ousado. Vai pra cima. Agora, o que me deixou muito na dúvida, mano, é que ele parece ser o tipo de ponta esquerda, destro que corta pro meio, aquele pontinho abusado, tá ligado? E tipo, a gente trouxe o Montoro agora que é muito bom, mano. O moleque é muito bom, o moleque é bola demais. Também da seleção de base argentina. Pô, mano, é muito bom ser rico, na moral. Meu Deus do céu. Obrigado, senhor, pelo John Textor. Aí tem aqui que o West Ham rejeitou a proposta do Botafogo de 130 milhões. Eu não sei o que o Botafogo tá insistindo nesse moleque, cara. Eu não. Sei lá, mas vai que é um novo Luiz Henrique, né? Vai que. Porque o Luiz Henrique era alto e forte, né? O Botafogo trouxe o Arthur, que é perninha curta. Deixa eu ver quanto de altura tem esse moleque. Luiz Guilherme. É isso aqui? É ele mesmo. 1,75. Altura do Neymar, né? Mas eu gosto de ponta de lateral forte, mano. Igual o Júnior Santos, que arrasta. Eu gosto desses caras. Igual o Luiz Henrique, alto. Bom, beleza. Os caras rejeitaram. Não sei se o Botafogo vai insistir. Mas a verdade é que precisa de um ponta direita, mano. Não tem condição do Arthur jogar. Não tem condição, todo respeito. Na época que ele jogou no Palmeiras, eu já assisti os jogos e falava, mano, esse cara não é tudo isso, não é nada demais. E eu não entendi quando o Botafogo trouxe no começo do ano. Assim como não entendi ele Manuel, assim como não entendi o Juan Cruz. Tipo, é. É um desesperador, cara, que o Botafogo fez. Desesperador. Mas beleza. O Zenit estava querendo se livrar. John Textor queria vender o Luiz Henrique de qualquer forma. Muito estranho esse desespero do Luiz Henrique meter o pé. Eu achava que era por conta do divórcio dele, que talvez a esposa, a ex-mulher dele pudesse estar fazendo um escarcéu na vida do cara, perseguindo. Mas hoje eu acho que era por conta de negócio de aposta, mano. Eu acho que ele só quis sair do radar dentro das investigações aí de parada de aposta. É fogo, mas. O que mais tem aqui? Atlético de Madrid se despede. Luiz Guilherme quer ficar na Inglaterra, não tem chance de ir para o Botafogo. Então fica, irmão, fica. Deixa arder. Atlético de Madrid se despede de Luiz Tevenet a caminho do Rio. Atlético de Madrid. O cara é assistente do Simeone, tá vendo pro Botafogo. Pô, absurdo, é muito bom ser rico, irmão. Tevenet deve chegar ao Rio de Janeiro ainda hoje. Espanhol, 51 anos, espanhol, mano. Caraca, mano, comissão técnica vai ficar embaçada com esse elenco bom pra caramba. Ainda tem o Joaquim Correia que é bom, mano. Cara, tem que tentar meter esse Joaquim Correia na ponta direita pra jogar no lugar do Arthur, mano. Se ele conseguir render ali, Montoro, Joaquim Correia, Arthur Cabral, Savarino por dentro ali. Nossa, embaçado. Os dois volantes, né, Gregory e Marlon Freitas. Tô falando, mano. Mano, e o Caio Pantalhão, que é o substituto do Jair, é jogador de futebol. O maluco é bom. O maluco é bom. Quando entrou no Mundial, mano, comeu a bola. O maluco, pô, sabe passar, tem noção, é alto, é forte, tem qualidade técnica, parece estar bem fisicamente. Baita contratação do Botafogo, mano. Está encerrando sua passagem pelo Atlético de Madrid. Maravilhoso, mano. Liderou o Atlético B, conquistando 2 acessos. Caraca, mano. Brabo, brabo. Pô, imagina, jogadores. Mano, jogador de futebol, mano. Quando ele olhar pra comissão técnica, vai ver uns caras brabo assim, mano. Pô, o nível de seriedade, de profissionalismo, de competitividade. Mano, tipo, essas paradas falam mais alto, tá ligado, mano? Vai render. Vai render.